agradecemos, Senhor, por esse momento, por esse estudo do livro Mensageiro, Senhor, de André Luiz, que tanto nos esclarece, Senhor. Nós só temos que agradecer, pedimos por todos nós aqui presentes, que vamos participar do estudo, pelos irmãos que depois vão ouvir, Senhor. E que o nosso estudo possa transcorrer na tua santa paz. Muito obrigada, Jesus, graças a Deus. Graças a Deus. Quem gostaria de iniciar a leitura do capítulo 32? Posso ler se precisar, Rita. Então, por favor, Lívia. Vamos lá, então. 32, Melodia Sublime. Num gesto nobre, Aniceto pediu a Esmalha que executasse algum motivo musical de sua elevada esfera. A esposa de Alfredo não se fez rogada. Com extrema bondade, sentou seu órgão falando gentil. Ofereço a melodia ao nosso caro Aniceto. E, ante nossa admiração comovida, começou a tocar maravilhosamente. Logo, as primeiras notas, alguma coisa me arrebatava ao sublime. Estávamos extasiados, silenciosos, a melodia, tecida em misteriosa beleza, inundava-nos o espírito em torrentes de harmonia divina. Penetrava-me o coração um campo de vibrações suavíssimas, quando fui surpreendido por percepções absolutamente inesperadas. Com assombro indefinível, reparei que a esposa de Alfredo não cantava, mas no seio caricioso da música havia uma prece que atingia o sublime. Oração que eu não escutava com os ouvidos, mas recebia em cheio na alma, através de vibrações sutis, como se o melodioso som estivesse impregnado do verbo silencioso e criador. As notas de louvor alcançavam-me o âmago do espírito, arrancando-me lágrimas de intraduzível emotividade. O Senhor Supremo de todos os mundos e de todos os seres, recebe, Senhor, o nosso agradecimento, de filhos devedores do teu amor. Dá-nos sua bênção, ampara-nos a esperança, ajuda-nos o ideal, na estrada imensa da vida. Seja para o teu coração, cada dia, nosso primeiro pensamento de amor. Seja para a tua bondade, nossa alegria de viver. Pai de infinito amor, dá-nos a tua mão generosa e santa. Longo é o caminho, grande o nosso débito, mas inesgotável é a nossa esperança. Pai amado, somos as tuas criaturas, raios divinos de tua divina inteligência. Ensina-nos a descobrir os tesouros imensos que guardastes nas profundezas de nossa vida. Auxilia-nos a acender a lâmpada sublime da sublime procura. Senhor, caminhamos contigo na eternidade. Em ti nos movemos para sempre. Abençoa-nos a senda, indica-nos a sagrada realização, e que a glória eterna seja o teu eterno trono. Resplandeça contigo a infinita luz. Mane em teu coração misericordioso a soberana fonte do amor. Cante em tua criação infinita o sopro divino da eternidade. Seja a tua bênção claridade aos nossos olhos, harmonia aos nossos ouvidos. Movimento às nossas mãos, impulso aos nossos pés. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas, no progresso de todas as coisas, na voz de todos os seres, glorificado seja para sempre, Senhor. Que melodia era aquela que se ouvia através de sons inarticulados? Não pude conter as lágrimas abundantes. Cecília comovera-nos na sensibilidade, lembrando as harmonias terrenas e o afeto humano. Esmalha no centro, no entanto, arrebatava-nos o espírito, elevando-nos ao Supremo Pai. Nunca ouvira oração de louvor como aquela. Além disso, a esposa de Alfredo glorificava o Senhor de maneira diferente, inexprimível na linguagem humana.
A prece tocara-me as recônditas fibras do coração e reconhecia que nunca meditara na grandeza divina, como naquele instante em que uma alma santificada falava de Deus, com a maravilha de suas riquezas espirituais. E não era só eu a chorar como criança. Aniceto enxugava os olhos de maneira discreta e algumas senhoras levavam o lenço ao rosto. Compreendi que a oração terminara, porque a música mudou de expressão. O caráter heróico cedeu lugar a lirismo encantador. Experimentando a profunda serenidade ambiente, vi que luzes prodigiosas jorravam do alto sobre a fronte de Ismalha, envolvendo-a num arco-íris irisado de efeito magnético e, com admiração e enlevo, observei que as belas flores azuis partiam do coração da musicista, espalhando-se sobre nós. Desfaziam-se como se feitas de caridosa bruma anelada ao tocar-nos de leve, enchendo-nos de profunda alegria. A maior parte caía sobre Aniceto, fazendo-nos recordar as palavras amigas da dedicatória. Impressionava-me profundamente aquelas corolas fluídicas de sublime azul celeste, multiplicando-se sem cessar no ambiente e penetrando-nos o coração, pétalas constituídas apenas de colorido perfume. Sentia-me tão alegre, experimentava tamanho bom ânimo que não conseguia traduzir as emoções do momento. Mais alguns minutos e Ismalha terminou a magistral melodia. A esposa do administrador desceu até nós, coroada de intensa luz. Alfredo avançou, beijando-a no rosto, ao mesmo tempo que Aniceto lhe estendia a destra agradecido. Há muito tempo não ouvia músicas tão sublimes como as desta noite, exclamou nosso orientador sorrindo. Cecília falou-nos do sublime amor terrestre. Ismalha arrebatou-nos ao divino amor celestial. Ideia feliz a de permanecermos no posto. Fomos igualmente socorridos pela luz da amizade, que nos revigorou bom ânimo. Aproximaram-se os bacelares, eminentemente comovidos. Que maravilhosas flores nos deste, querida amiga, disse mãezinha de Cecília, abraçando a esposa de Alfredo. Voltaremos ao trabalho, repletos de energia nova, acrescentou o senhor bacelar sorridente. A extensa sala estava cheia de notas de reconhecimento e júbilo sincero. A melodia de Ismalha constituíra singular presente do céu. A alegria e o bom ânimo transpiravam em todos os rostos. Observando que Aniceto se retirava para um canto do salão, procurei-o ansioso. Desejava esclarecer o fenômeno da prece sem palavras, das harmonias das luzes e das flores. Antes, porém, das interpelações do aprendiz, o orientador amigo sorriu, amável e explicou. Conheço a tua sede, André. Não precisa perguntar. Impressionou-se você com a grandeza espiritual da nobre companheira do nosso amigo. Não precisarei alinhar esclarecimentos. Recorda-se de Ana, a infeliz criatura que dorme nos pavilhões entre pesadelos cruéis? Lembra-se de Paulo, o caluniador? Não os viu carregando pesados fardos mentais? Cada um de nós traz nos caminhos da vida os arquivos de si mesmo. Enquanto os maus exibem o inferno que criaram para o íntimo, os bons revelam o paraíso que edificaram com o próprio coração. Ismalha já amontoou muitos tesouros que as traças não roem. Ela já pode dar a infinita harmonia a que se devotou pela bondade e pelo divino amor. A luz que vimos é a mesma que jorra do plano superior de maneira incessante, inundando os caminhos da vida. Mas a melodia, a prece e as flores constituem sublime criação dessa alma santificada. Ela repartiu conosco, nesse momento, uma parte dos seus tesouros eternos. Peçamos ao Senhor, meu amigo, que não tenhamos recebido em vão as sublimes dádivas. Nossa, muito, muito bonito isso daqui. E, assim,
é impressionante como, assim, ele fica impressionado e nós também, né? Com tudo isso que é possível acontecer no plano espiritual, com essas bênçãos, com essas maravilhas que podem acontecer, que a gente não tem nem noção aqui imersa, né, na matéria. E outra coisa que me chamou a atenção também foi a questão da música, né? Eles ali já tinham esse gosto para essa música, né? E essa sensibilidade para essa música, né? E eu fiquei impressionada com o tamanho amor, né, que essa pessoa exala. Alguém quer falar mais alguma coisa? O que me impressionou foi essa parte, né? Enquanto os maus exibem o inferno que criam para o íntimo, os bons revelam o paraíso que edificaram no próprio coração. Eu achei essa frase assim, muito bonita, é uma coisa para a gente refletir, né? Porque os maus carregam aquilo e torna-se aquele pesadelo, né? Que eles ficam carregando, né? E ela só É, tem lembranças boas, é muito bonito, né? e vem corroborar com aquilo que a gente já sabe, né? Que o céu e o inferno não são lugares circunscritos. Eles estão dentro de nós. Nós carregamos o nosso céu e o nosso inferno, porque ela deu de si. Você vê que o companheiro diz que ela deu, né? Ele vai dizendo aqui numa parte que ela repartiu conosco neste momento uma parte dos seus tesouros eternos, que era dela, ela deu de si. A melodia era dela. Era uma Essas prece, flores né, que ela estava era uma fazendo. prece, mas não era uma prece, como o André diz, feita com a boca, né? Verbalizada. Tanto que ele diz assim: eu não ouvia a música com os ouvidos. É como se as notas musicais falassem, tivesse, porque tem uma vibração, né? A música, ela é tão interessante para nós que elas afetam até as moléculas de água. Nos afeta, nos afetam, né? A música nos afeta, espiritualmente falando, porque ela fala o nosso coração. O ser Rita, humano é muito ligado à música. Pode falar, Bíblia. uma pessoa comentou comigo acho que leu em algum lugar, né, desses irmãos, né, menos evoluídos ainda, que eles falavam que eles atacavam as pessoas pela música, pela batida da Sim, música, você né? vê a própria Sim, letra das músicas, né? Que tem letras sublimes, mas tem letras que é, é, são extremamente de mau gosto, né? E quando a gente escuta uma música, quando a gente lê um livro, a gente abre a nossa tela mental. A gente cria uma imagem, né? Aquela melodia. A gente pode até não conhecer música clássica, a gente não tem uma cultura, porque não nos foi dado, nós não buscamos, nós não temos essa cultura. Mas quando a gente tem oportunidade de ir num concerto, a gente sai assim, mexido. Mesmo que a gente não conheça a música, a gente sente a vibração quando está uma coisa suave, uma coisa alegre, uma coisa assim mais que nos afeta, né? É muito interessante. Tanto que tem a musicoterapia. Não é à toa. E nós somos até incentivados, né? Quando a gente está em momentos assim, passando por dificuldade, não ficar ouvindo música triste, não ficar ouvindo música melancólica. É bom ouvir músicas que elevem o nosso ânimo. Quando a gente escuta uma música que fez parte da nossa vida, a gente volta imediatamente àquele momento em que aquela música tocou, que ela fez parte da nossa vida. Então, é muito interessante. Vou compartilhar com vocês, se vocês estão sabendo, que a FEB está apoiando a realização do filme Nosso Lar. E o elenco já está reunido, eles já, não sei se já estão gravando. O Renato Pietro vai fazer o papel do André Luiz, né, dando continuidade ao Nosso Lar. Eu até vi um outro ator bem conhecido mesmo,
esqueci o nome dele, foi O casado Edson, com Edson Edson Ca- Celulari. Edson Celulari. celular, é. Ele vai participar também. Então, ficar atento, né? A Tô FEB já está... ansiosa. Hã? Ansiosa. Eu também estou ansiosa. Não tem nem Então, um vai ser prazo, uma né? super produção. Oi? Prazo ainda para nós, para deixar mais ansiosa ainda, né, Lívia? Porque atrasou por conta da pandemia, né? Já era para já ter estreado, mas atrasou por conta da pandemia. Eu queria lembrar também que essa experiência das rosas, que nos foi relatada aqui no livro, ela já aconteceu com o Chico Xavier. Vários irmãos relatam que, andando com ele, sentiam rosas caindo, rosas pelo caminho que caíam. Até tem um grupo que foi, não sei se Uberaba, e andando com o Chico. Acho que Peixotinho estava presente também, aí houve um fenômeno de materialização. Cada uma das pessoas ganhou uma rosa, caiu, principalmente as senhoras. Fala, Liene. Onde eu ouvi o Divaldo Franco comentar esse assunto que você abordou agora, sobre os perfumes da rosa, das flores, que Chico Xavier. Eu ouvi de Divaldo Franco numa palestra, ele abordando esse assunto das flores. Nosso lá também. Nosso lá, André vai relatar isso. Não sei se é na hora do Ângelos que ele sentiu cair umas rosas azuis, pequenas rosas azuis, que quando batiam no corpo perispiritual, elas se dissolviam. Muito interessante, deve ser um fenômeno muito bonito de se ver, de se sentir, né? É isso, vamos continuar então o próximo capítulo. Tá bom, vamos lá. O próximo capítulo, 33, A Caminho da Crosta. Após nos refazermos pela manhã, considerando a viagem ainda longa, despedimos-nos comovidos. Pelo menos, quanto a mim. Podia afirmar que me afastava com mágoa. Tão belas as lições ali colhidas. Eu Alfredo... até grifei, só um instantinho, eu até grifei essa palavra mágoa que o André coloca aqui, né? Até botei um ponto de interrogação do lado, na época que eu li esse livro pela primeira vez, porque eu ainda não consigo entender também por que mágoa. Talvez saudoso, talvez mágoa tenha sido mal colocada. Talvez sentido. Ficou sentido com a situação. Sentido, talvez. Pesaroso. Seria uma palavra mais adequada do que mágoa. Né? Para a gente pensar. Alfredo e a esposa nos abraçaram sensibilizados, desejando-nos jornada feliz e êxito no trabalho. Vários amigos da véspera estavam presentes, saudando-nos jubilosos. Tomamos o carro, agradavelmente surpreendidos. Vai pegar um carro. Ser-me-ia muito difícil descrever a pequena máquina que mais se assemelhava a pequeno automóvel de asas, a deslocar-se impulsionado por fluidos elétricos acumulados. Por isso que a gente tem que... Só um instantinho. Menina resolve todo mundo latir na hora desse estudo. É impressionante. Eu sei como é. É uma coisa... Precisa ser estudado isso. Porque as nossas palavras, imagina naquela época, né? As nossas palavras são pobres para descrever o plano espiritual. Aí ele precisa fazer analogia, né? Por isso que as obras de André, o ideal é que sejam lidas quando a gente já tem uma certa bagagem de literatura mesmo, de conhecimento espírita. Senão a gente fecha o livro e diz, não, isso aqui já foi demais. Carro no plano espiritual, a gente fica até, né? O Geraldo Lemos Neto tem um grupo de estudo das obras do André Luiz, que ele, logo no início, ele fala que aquele grupo não é um grupo para quem está começando na doutrina espírita. É para quem já tem uma certa bagagem, porque senão a pessoa fica muito perdida. Ela não consegue entender a obra de André, a coleção toda, escancarou o plano espiritual. Então, causa um certo estranhamento. Um carro com asas, a gente, né? Movido a, como ele diz aqui, deixa eu achar.
Deixa eu achar. Que ele é movido, ele fala aqui, movido a fluidos elétricos acumulados. Na época deve ter causado estranhamento, né? Para nós hoje ainda causa, imagina na época. Só isso, Lívia, pode continuar. Tá bom, vamos lá. Sem pretensioso, Aniceto explicou. Aceitei a cooperação do aparelho não porque os escravizados ao menor esforço, mas porque a permanência, embora ligeira, no posto de socorro, constituiu o ensejo nos mais frutuosos à aquisição de conhecimentos necessários. Receberam vocês lições intensivas relativamente aos nossos irmãos perturbados e sofredores, bem como sobre os efeitos da prece. Desse modo, temos nosso expediente bastante adiantado, considerando que se encontram ambos em tarefa de observação e aprendizado, acima de tudo. E depois de pequena pausa, continuou. Não creiam, todavia, que possamos aproveitar a máquina até a crosta. Calculo que só poderemos voar até ao meio-dia. Em seguida, prosseguiremos a pé. Aniceto calou-se por instantes, sorriu noutra expressão fisionômica e acentuou. Isso, porém, acontecerá somente enquanto não hajam vocês criado asas espirituais que possam vencer todas as resistências vibratórias. Semelhantes realizações podem não estar distante. Dependerá do esforço que desejarem despender no trabalho aquisitivo. Todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus poderá aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. O pequeno aparelho nos conduziu por enormes distâncias, sempre no ar, mas conservando-se a reduzida altura do solo. Quase precisamente ao meio-dia, estacionamos em humilde pouso, destinado a abastecimento e reparação de maquinária, de natureza daquela em que havíamos viajado. Despediu-se de nós o condutor que nos desejou boa viagem, preparando-se para regressar. A paisagem tornou-se, então, muito fria e diferente. Não estávamos em caminho trevoso. Não estávamos em caminho trevosos, mas muito escuro e nevoento, tornara-se densa a atmosfera, alterando-nos a respiração. Aniceto contemplou conosco a vastidão caligiosa e falou em tom grave. Com 4 horas de locomoção estaremos na crosta. Reparem as sombras que nos rodeiam. Identifiquem a mudança geral. Infelizmente, as emissões vibratórias da humanidade encarnada são de natureza bastante inferior. Em nos referindo à maioria das criaturas terrestres, e estas regiões estão repletas de resíduos escuros de matéria mental dos encarnados e desencarnados de baixa vibração. Atravessaremos grandes zonas, não propriamente tenebrosas, mas muito obscuras ao nosso olhar. Daqui a 2 horas, porém, encontraremos sinais da luz solar. A nossa peregrinação, francamente, foi muito pesada e dolorosa. E somente aí avaliei de fato, a enorme diferença da estrada comum que liga a crosta ao nosso lar e aquela que agora percorríamos a pé, vencendo obstáculos de vulto. Imaginei comovido o sacrifício dos grandes missionários espirituais que assistem o homem, compreendendo então quão meritório lhes é o serviço e como necessitam disposições especiais e extraordinário bom ânimo para auxiliarem as criaturas encarnadas de maneira constante. Os monstros que fugiam à nossa aproximação, escondendo-se no fundo sombrio da paisagem, eram indescritíveis e, obedecendo à determinação de Aniceto, não posso ensaiar qualquer informe nesse sentido, a fim de não criar imagens mentais de ordem inferior no espírito dos que acaso venham a ler essas humildes notícias. No horário previsto, é interessante aqui, né, essa preocupação de não criar em nós, leitores, né, essas telas mentais negativas, né? É por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente lê.
para as obras que nós escolhemos. Porque, como eu tinha dito antes, quando a gente lê, quando a gente vê um filme, a gente abre a nossa tela mental. Isso pode atrair irmãos e pode nos levar também a abrir outras telas. Porque a nossa mente nós temos a mente descontrolada, os nossos pensamentos são macaquinhos soltos, né? Dentro de uma loja de vidro, pulando daqui para lá. Então, nós ainda não controlamos totalmente esses macaquinhos. O Manuel Filomeno de Miranda, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, também faz essa ressalva quando ele fala dos irmãos que estão em perturbação sexual. Uhum. Quando porque eles deformam o perispírito, né? Dependendo da situação e da viciação. E ele também eles não relatam tudo. André, quando entra em nosso lar, num hospital, mas é um hospital, tem um galpão, onde esses irmãos ficam segregados, os espíritos em forma com gênero, né? Com a polaridade masculina e com a polaridade feminina são separados. Quando André entra, ele também não relata tudo que ele vê, porque nós criamos na nossa tela mental. Por isso que não é bom dormir e deixar a televisão ligada. Porque a gente, às vezes, está vendo um programa totalmente sem problema nenhum. Mas aí, às vezes, de madrugada, pode entrar alguma coisa não tão do nosso gosto. E como a gente nunca está desacompanhado, a gente precisa tomar cuidado. As informações que nos chegam também, de se encharcar. Porque isso aqui é tudo fluido mental. Isso naquela época. Agora, imaginemos hoje, com a quantidade de notícias negativas e de coisas que não acrescentam nada, em várias mídias, músicas que não acrescentam, noticiário de perversão e por aí vai. Com a informática, né, que o acesso ficou muito mais fácil, tudo isso é lixo mental, são vibrações nossas. Agora a gente não sabe, porque ele não diz aqui, se esses monstros, e aí também para a gente botar um ponto de interrogação, são espíritos que deformaram o perispírito e estão em formas monstruosas, ou se esses monstros são criações mentais. Era uma Criações questão para mentais estudo. das pessoas dali, né? Dali não, criações mentais De todo nossas, o planeta, assim, né? todo o planeta. Porque o planeta não é azul, nós não temos olhos de ver, né? Mas imagina que hoje em dia a atmosfera está cheia de lixo, de satélites orbitando em volta da Terra, né? Muito lixo. Lixo espacial. Agora, vamos imaginar o lixo mental. Estamos passando por uma guerra. Quer dizer, o planeta nunca esteve sem guerra, mas estamos numa guerra que está acontecendo agora. De irmãos que desencarnaram de forma violenta, um noticiário sempre trazendo coisas negativas, raramente uma notícia positiva, nós vamos criando. E durante o dia nós somos chamados a criar, a pensar mal do outro, a vibrar mal, negativamente. Imagina como não deve estar agora. Gosto muito dos trabalhos que fazem algumas casas espíritas, de vibração em favor do nosso planeta. Eu acho que falta muito isso ao movimento espírita aqui no Rio de Janeiro. De casas, por exemplo, que ficam no Carnaval em Porto Seguro, os centros espíritas de lá, eles criam uma rede de oração. Cada dia um centro espírita está de plantão, então vai um grupo para essa casa e faz vibração. No dia seguinte, de manhã é um grupo, à tarde é outro, aí depois aí pula, aí vai para outra casa e assim vai. Acho importante, sinto falta disso aqui no Rio. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então vamos continuar. Vamos lá. No horário previsto por nosso orientador, começamos a vislumbrar de novo a luz do sol, como se estivéssemos em madrugada clara. O espetáculo era magnífico e novo para mim.
calor brando começou a revigorar-nos. Aniceto fixou o quadro maravilhoso dos raios de sol, atravessando as sombras, e falou de olhos úmidos. Agradeçamos ao Senhor dos mundos a bênção do sol. Na natureza física, é a mais alta imagem de Deus que reconhecemos. Temo-lo nas mais variadas combinações, segundo a substância das esferas que habitamos, dentro do sistema. Ele está em nosso lar, de acordo com os elementos básicos da vida, e permanece na Terra, segundo as qualidades magnéticas da crosta. É visto em Júpiter de maneira diferente. Ilumina Vênus com outra modalidade de luz. Aparece em Saturno noutra resplandagem brilhante. Entretanto, é sempre o mesmo, sempre a radiosa sede de energias vitais. Avançamos comovidos, e, daí a algum tempo, surgia-nos o astro sublime na posição que antecede o crepúsculo. Doutras vezes, viajamos sempre através da estrada luminosa e fácil de ser percorrida, em vista das possibilidades de volitação. Não fizera maior reparo. Agora, porém, que atravessara névoas compactas, anotava diferenças profundas. A certa distância surgiu a Terra, não na forma esférica, porque nos achávamos de longe da crosta, mas como paisagem, além a interpenetrar-se nas extensões regiões espirituais, nas extensas religiões espirituais. O sol resplandecia rumo ao poente, como uma enorme lâmpada de ouro. Aniceto, que parecia alegrar-se sobremaneira, exclamou: entramos na zona de influenciação direta da crosta. Poderemos, doravante, praticar a volitação, utilizando nossos conhecimentos de transformação da força centrípeta. A luz que nos banha resulta de contato direto, contato magnético entre a energia positiva do Sol e a força negativa da massa planetária. Prossigamos, não tardaremos a entrar no Rio de Janeiro. A essa altura, assaltou-me o desejo de perguntar alguma coisa relativamente à direção. Como nos orientaremos? Indaguei curioso. Antes de tudo, respondeu o instrutor, é preciso não esquecer que nossas colônias estão situadas no campo magnético da América do Sul. Qualquer bússola seria sensível de agora em diante, mas, em nosso caso, é indispensável educar o pensamento e orientar-nos dentro da energia que lhe é peculiar. Empregaremos de novo a capacidade volitante e dentro em pouco as matas de Petrópolis estavam à vista. Mais alguns minutos e perlustrávamos as grandes artérias cariocas. Por sugestão do instrutor, abeiramo-nos do mar em exercício respiratório de maior expressão. Vicente e eu estávamos positivamente exaustos. Reconhecíamos que o esforço fora significativo para as nossas escassas forças. Indiferente à nossa presença, os transeuntes passavam apressados, de mente chumbada aos problemas de ordem material. Fonfonavam ônibus repletos. A grande Bahia figurava-se-nos cheia de forças renovadoras. Quando se acendiam as primeiras luzes elétricas, Aniceto convidou-nos amavelmente. Vamos ao reconforto. Vocês estão fatigadíssimos. Irei mostrar-lhes que nosso lar tem igualmente alguns refúgios na crosta. Muito legal isso aqui, né? É engraçado, né? Tudo que a André pergunta, a gente tem dúvida também. Eu fiquei Eu tenho pensando mais nessa. dúvida do que ele. Mas tudo que ele pergunta vem à nossa mente, né? Ele é um repórter, né? O André funciona. Ele não é o instrutor. O instrutor são os companheiros. Ele é um repórter. Isso. Ele é o repórter. Ele é o perguntador, né? Eu tive curiosidade dessa questão da rua também, porque ele fala que pega carro e anda por uma rua, e aí depois ele pergunta como que você vai chegar lá, sabe onde chegar, como chegar, né? É porque ele foi até um certo ponto com aquele veículo, não vamos nem chamar de carro, né? Aquele veículo de transporte. Ficou num posto, depois eles vieram andando. Lembrando que nosso lar está aqui em cima do Rio de Janeiro. Então, eles vieram de nosso lar descendo, né? Vindo até aqui ao Rio de Janeiro.
Aí chegou por Petrópolis, depois eles começaram. Quando chegou aqui nessa área, eles já começaram a volitar. Foram para o mar para se reabastecer. Os espíritos vão muito ao mar, às matas, eles tiram energia, né? Nós também, você vê que a medicina tem muito a ver com até sem saber, né? Antigamente, quando as pessoas ficavam doentes, era recomendado ir passear no mar, banho marítimo, aquelas coisas todas. E é mesmo, né? Quando a gente está... Tem nada mais assim revigorante do que caminhar perto do mar, sentir, né, a brisa marinha. Importante isso. Ô, Rita, uma dúvida aqui. É... Aniceto, ele já era mais evoluído, né? Mais Sim. desenvolvido. Se ele quisesse, eu não sei se como é que isso eu vou falar direito, né? Transmissão de pensamento, transmissão não, por teletransporte, sair de lá e imediatamente aparecer aqui na Terra, ele poderia? Volitando, sim, ele diz que sim. Ah, Ele ele não, não fez isso por causa de André e do outro. sim, porque eles estavam instruindo, né? Os pupilos, Uhum. os dois. Mas ele diz, no começo ele fala que se ele, mesmo que ele poderia até trazer os dois também. Mas o interessante é que eles viessem como vieram para nos instruir. Instruir Ah, a entendi. eles e nos instruir também. Porque só nesse pedacinho a gente já viu, né, o posto de socorro, depois vem essa crosta, aí eles vêm adentrando essa zona, que não é uma zona inferior, mas de nevoeiro, densas de pensamentos nossos, né, dos encarnados. A gente está aprendendo com eles. E agora ele vai mostrar para o André, e eu procurei muito essa passagem, que é nesse livro que tem aquele lar que eu digo que é um posto de nosso lar, é um lar evangelizado. A companheira tem ligação direta. André vai até servir de babá para os filhos dessa senhora, quando ela vai em desdobramento com o marido que já está desencarnado, em trabalhos no plano espiritual. Eu procurei abrir essa história outro dia, porque eu precisava dela, não achei de jeito nenhum. Ela está aqui, nesse livro. Alguém quer falar mais alguma coisa? Esse grupo está muito silencioso. Vamos trocar de sala, Rita? Vamos. Então tá. Quem gostaria? Quer continuar, Lívia? Posso continuar. Vamos lá, então, capítulo 34, Oficina de Nosso Lar. Entre 18 e 19 horas, atingimos uma casa singela de bairro modesto. No longo percurso, através de ruas movimentadas, surpreendia-me sobremaneira por se me depararem quadros totalmente novos. Identificava agora a presença de muitos desencarnados de ordem inferior, seguindo os passos de transeuntes, vários ou colados a eles em abraço singular. Muitos dependuravam-se a veículos, contemplávamos outros das sacadas distantes. Alguns em grupos vagavam pelas ruas, formando verdadeiras nuvens escuras que houvessem baixado repentinamente ao solo. Assustei-me, não havia anotado tais ocorrências nas excursões anteriores ao círculo carnal. Aniceto, porém, explicou que não fora em vão o auxílio recebido para intensificação do poder visual. Estávamos em tarefa de observação ativa, com as vistas ao aprendizado. Por isso é tão importante também, né, a passagem deles, né? Eles foram se acostumando aos poucos, eu acho. Sim, a visão de André foi ampliada, a gente não pode esquecer disso. Aos poucos, né? Antes dele reencarnar, antes dele vir, ele tomou aquele passe especial que dilatou a visão dele. Uhum. Não dissimulava, entretanto, minha surpresa. As sombras sucediam-se umas às outras, e posso assegurar que o número de entidades inferiores, invisíveis ao homem comum, não era menor nas ruas, ao de pessoas encarnadas em contínuo vai-vém.
Não havia ali a serenidade dos ambientes de nosso lar, nem a calma relativa do posto de socorro de Campo da Paz. Receios imprevistos instalavam-se-me na alma. Desagradáveis choques íntimos assaltavam-me o coração, sem que lhe pudesse localizar a procedência. Tinha a impressão nítida de havermos mergulhado num oceano de vibrações muito diferentes, onde respirávamos com certa dificuldade. Nosso instrutor esclarecia que, com o tempo, seriam dilatados nossos poderes de resistência e que as penosas sensações experimentadas obedeciam à circunstância de ser aquela a primeira vez que descíamos ao ambiente da crosta em serviço de análise mais intenso. Recomendávamos-nos bom ânimo e, sobretudo, a conservação da fortaleza mental, ante quaisquer quadros menos estimáveis que nos defrontassem de imprevisto. A eficiência do auxílio, exclamava ele, necessita educação persistente. Não seria possível ajudar alguém prendendo-se-nos à fraqueza de qualquer espécie. Os conselhos de Aniceto acalmavam-nos a alma surpreendida e inquieta, e eu tudo fazia no íntimo para ajustar-me aos alvitres do bondoso orientador. Mesmo porque asseverava ele que diversos companheiros adiavam nobres realizações em virtude das manifestações de injustificável receio. Aquela residência de aspecto tão humilde que alcançávamos agora proporcionava-me cariciosa impressão de conforto. Estava lindamente iluminada por clarões espirituais que recordavam precisamente nossa cidade tão distante. Fundamente surpreendido, reparei que o nosso orientador se detivera. Notando a nossa admiração, Aniceto indicou a casa pobre e falou: teremos aqui o nosso refúgio. É uma oficina que representa nosso lar. Profundo assombro empolgou-me o íntimo, mas não tive ensejo para indagações. Precisava seguir o instrutor que tomara a direção da casa pequenina. Aproximamo-nos do jardim que rodeava a construção muito simples e, estupefato, observei que numerosos companheiros espirituais assomavam à janela, saudando-nos alegremente. Que significava aquilo tudo? De outras vezes, visitara minha cidade e meu antigo lar, mas nunca vira tal coisa. Aniceto compreendeu minha perplexidade e explicou. Os irmãos que nos saúdam são trabalhadores espirituais que se abrigam nesta tenda de amor. Um cavalheiro muito simpático e acolhedor abriu-nos a porta. Este pormenor foi outra nota imprevista. Tal não sucedia quando voltava à minha velha casa terrena. As portas cerradas não me ofereciam obstáculos. Ali, porém, vigorava um sistema vibratório de vigilância que eu não conhecia até então. Nosso instrutor... Isso aqui é importante a gente falar, viu? Olha a diferença aqui. Porque espanta, né? Uhum. Porque ele... Por que ele não passou pela porta? Porque aquilo não seria obstáculo, né? Mas é porque tinha uma vigilância, tinha uma blindagem ali. Não é todo espírito que poderia penetrar nessa casa. Nós também precisamos disso na nossa residência. Não pode ser um vai e vem, né? Dependendo do teor do nosso lar, da vibração, do que ouvimos, do que falamos. Para fazer essa vigilância. Por isso que no centro espírita também. Os espíritos acham que entram ali, eu entrei, ninguém me segurou, eu entro onde quero. Não, entra porque foi permitido, entrou porque foi permitido. Há toda uma vigilância. É importante a gente ver isso aqui, né? Aí ele diz aqui, vigora um sistema vibratório de vigilância. Porque esse é um lar que a gente vai ver evangelizado. Ele é um posto, como ele diz aqui, uma oficina que representa nosso lar. É como se fosse uma pequena filial, né? Vamos dizer assim, de nosso lar. E como esse lar aqui, outros lares também. E vai trazer um exemplo. E esses lares,
quando a gente vê uma tela do avião, esqueci o nome da pessoa que trabalha nisso. Como é que chama, gente? A aeromoça? Não, Quer ver? controlador de voo. Piloto? Não, o controlador de voo, ele vê naquela tela vários pontinhos, né? Cada ponto tem um número, então ele sabe, o avião tal está em tal altitude, o avião tal está indo na direção de outro avião. Então, esses pontos também servem como se fosse uma carta de um mapa, né? Para eles se orientarem, para os espíritos se orientarem. É muito, muito interessante isso. E essa casa é uma casa, assim, normal, de uma família, né? Uma família normal. É uma viúva, eu não quero adiantar muito, ela tem vai falar isso agora, é verdade. 2 filhas e um filho. Mas é um lar evangelizado. A maioria dos lares não são assim, né? Mas é um lar evangelizado. Essa companheira, ela já tem, ela e as meninas. O menino não. O menino, a gente vai ver mais à frente. É muito interessante a estrutura dessa família. Então vamos continuar. Se ninguém quiser falar mais nada. Vamos lá. Nosso instrutor envolveu o anfitrião num abraço amistoso, apresentando-nos em seguida. Aqui, meu caro Isidoro, disse a indicar-nos carinhoso. São nossos amigos Vicente e André, nossos cooperadores de serviço em nosso lar. Muito bem, exclamou Isidoro, abraçando-nos. Nossas atividades precisam de trabalhadores operosos. Entrem. E acrescentou hospitaleiro. A casa pertence a todos os cooperadores fiéis do serviço cristão. Era a primeira vez que eu via uma entidade espiritual com tão segura chefia de uma casa terrestre. Penetramos um ambiente modesto. Altamente surpreendido, reparei o interior. A paisagem material mostrava alguns móveis singelos, velhos quadros a óleo nas paredes alvas. Velha máquina de costura movimentada por uma jovem, aparentando 16 anos. Um rapazote de 12 anos, presumíveis, atento às cadernetas de exercício escolar. 3 crianças de 9, 7 e 5 anos, aproximadamente. E, como figura central do grupo doméstico, uma senhora de 40 anos, mais ou menos, tricoteando uma blusa. Notei, porém, que da fronte do tórax, do olhar e das mãos dessa senhora irradiava uma luz incessante, que me não permitia sofrear minhas expressões admirativas. Aniceto designou-a respeitoso e falou: Temos aqui a nossa irmã Isabel. Para os olhos humanos, ela é a viúva de Isidoro, mas para nós é uma servidora fiel, é uma servidora leal nas atividades da fé. Reparei que Dona Isabel parecia de algum modo registrar a nossa presença, acusando certa surpresa no olhar, mas Aniceto adiantou-se esclarecendo. Nossa amiga é senhora de grande evidência psíquica, mas os benfeitores que nos orientam os esforços recomendam não se lhe permita a visão total do que se passa em torno de suas faculdades mediúnicas. O conhecimento exato da paisagem espiritual em que vive talvez lhe prejudicasse a tranquilidade. Isabel, portanto, apenas pode ver mais ou menos a 20ª parte dos serviços espirituais em que colabora de modo direto. Imagina também, essa mulher fica vendo todo mundo, né? O tempo todo. Entra e sai de espírito na casa dela. Imagina. Imagina, você está assim, tem aquele monte de... Entra um, sai outro. Não teria paz. E outra coisa, eu estava vendo no... gente, já não sei mais onde eu vi. Que o companheiro estava falando que o médium vidente, ele vê 2% do plano espiritual. A maioria dos médiuns videntes, 2% do plano espiritual. Porque não suportaria. A Ivone, em suas obras, ela diz que uma das faculdades que mais perturba o espírito encarnado, faculdades mediúnicas, é da audiência, claro, e audiência. Porque fica escutando aquilo ali, e não dá para ficar vendo e escutando o tempo todo. O espírito encarnado não teria como viver, laborar no mundo físico.
É uma interferência muito grande. Você viu quantos espíritos tinha na casa dela? É seria mesmo uma perturbação. E ainda bem que era espírito de luz, né? Porque esse negócio de barulho, às vezes, eu já passei por isso, eu e as meninas, às vezes é muito barulho que você perturba, incomoda, e se você não tiver uma concentração, uma fé mesmo, aquilo, e você fica no pensamento, né? Atrapalha a tua vida, é muito ruim mesmo. Sim, atrapalha, sim. Às vezes você está num ambiente, às vezes eu estou num ambiente, eu até pergunto assim, vocês estão ouvindo essa barulheira? Tá mesmo esse tumulto aqui? Às vezes eu escuto também uma coisa meio tumultuosa, eu pergunto, vocês estão ouvindo essas barulheiras todas? Porque a gente, às vezes, não vê, mas percebe, né? E atrapalhar aí. Imagina você, por exemplo, nós, andando na rua e vendo que se perturbou o André, imagine um encarnado, vendo o tempo inteiro. E como ele foi como é que se diz? Ele foi avisado, ele não poderia entrar naquela sintonia de ficar também vibrando. Porque a gente vê e faz um julgamento, né? Porque o médium vidente não vê só o plano superior, né? Ele vê o plano inferior também. Eu vi uma live do companheiro dizendo que o Chico, durante 8 anos, tomou passe para diminuir um pouco a vidência dele. Imagina, né? Eu ia até falar disso, porque eu não sei se é o Chico que diz que não dirigia, porque às vezes diz que ele falava e ele não sabia se a pessoa estava encarnada ou desencarnada. Eu já ouvi isso de algum lugar. Não é Divaldo? Né? Eu acho que era Chico. Era Divaldo. Que não sabia se a pessoa estava encarnada ou desencarnada, e às vezes perguntava. Já pensou que situação? O Chico, no final da encarnação dele, ele já perguntava também, minha filha, você está encarnado ou desencarnado? Porque ele já estava vivendo os 2 planos. É complicado, né? É muito complicado. É muito complicado, é verdade. Nós vamos todos passar por essas situações, né? Não, se a gente tiver olhos de ver, né? Também você vê que André veio, quando ele veio visitar o seu antigo lar, ele não viu o que ele viu dessa vez, porque a visão dele foi dilatada. Porque precisa todo um adestramento, a gente precisa ter, são faculdades que nós precisamos ter educação e preparo para ver. Quando o Chico Xavier é levado no plano espiritual para ver um desfile de carnaval, ele é avisado em relação aos pensamentos. Emmanuel avisa ele. Para que ele não entrasse na vibração, porque ele viu coisas que ele relatou, mas viu muita coisa que ele não pôde relatar, até pelo que nós já vimos aqui, para não abrir a nossa tela mental. Sim, Rita, eu estou assim, eu falei que nós podemos passar nessa situação, quando está próximo do desencarne, a maioria dos que estão desencarnando já começa a se ver os espíritos desencarnados, doentes, um amor de família que já desencarnou há muito tempo. A Elza Soares passou por isso, né? Foi relatado em todos os telejornais. Então, e ela, horas antes, falou assim, eles estão vindo me buscar. Porque eu passei Depois ela falou, eles já chegaram, vieram me buscar e desencarnou. Porque eu passei por 2 situações assim, de pessoas que já estavam perto de chegar ao final do tempo aqui, né, concluir seu tempo, e começavam a relatar para mim, eu não era espírita na época, não, me relatar que estava a tia, a madrinha, assim, começar a relatar os familiares que estavam perto, entendeu, dele, e estava conversando com ele, assim, ele entendia, aí ele falava, você está vendo aqui, a pessoa está aqui do meu lado. Aí, por isso que eu estou te falando, começa a ter essa sim, pensei que fosse já o desencarnado no plano espiritual. Não, é a pessoa mesmo. Alguns, né? Alguns vêm e relatam, né? Isso. Aí a pessoa até pode, que é materialista, até pode pensar assim, fulano está delirando. Não, porque a pessoa estava descrevendo realmente... Sim, ela está vendo, porque é equipe, né? Ainda bem que eu entendi alguma coisa na época. Vem fazer o corte dos laços, né?
É Sempre uma traz equipe. um parente, né? Não, aí traz um parente. Vem os parentes, vem algum, né? E Alguém, é, mas vem a equipe, né? é muito maravilhoso, viu? Por isso que eu falei com você, que nós também vamos Isso. passar por essa situação de... Vamos continuar? Vamos. A essa altura, Isidoro nos indicou pequena sala ao lado e falou a Aniceto em particular. Desculpem-me se não lhes posso acompanhar no repouso necessário. Descansem, contudo, à vontade. Tenho serviços urgentes na recepção de outros amigos. Nosso mentor agradeceu comovidamente e, acompanhando-o, alcançamos modesto salão nobremente mobiliado, mas quase repleto de entidades envolvidas em conversação edificante. Esse aqui que ele está falando, seria uma criação do plano espiritual no lugar? Não, é no quarto mesmo. Ah, tá. Tá bom. Confortadas luzes brilhavam em todos os recantos. Havia ali um velho relógio, tosca mesa de grandes proporções, uma dúzia de cadeiras e alguns bancos rústicos. A claridade espiritual, reinante, todavia, era de maravilhoso efeito. Muita gente esclarecida e generosa no plano invisível aos humanos aí se reunia. Aniceto cumprimentou os grupos que lhe eram mais íntimos de modo especial e apresentou-nos com a bondade de sempre. Sentindo-nos a admiração, esclareceu quando nos vimos mais a sós num canto do salão. Estamos numa oficina de nosso lar. Isidoro e Isabel edificaram-na num ato de heroísmo e fé. Tendo saído de nossa cidade para essa tarefa, vai para mais de 40 anos, graças a Deus. Ambos têm vencido galhardamente árduas provas e mantêm seus compromissos corajosamente em serviço na crosta. Há 3 anos voltou ele para a nossa esfera, e contudo, graças ao altruísmo da esposa e aos vínculos de amor espiritual que conservam, acima de todas as expressões físicas, continuam estreitamente unidos, como no primeiro dia do reencontro na existência material. Dada essa circunstância invulgar, as autoridades de nosso lar concederam permissão para continuar nesta casa como esposo amigo, pai devotado, sentinela vigilante e trabalhador fiel. Por isso que ele não está como obsessor. Porque foi permitido. Ele não está na posição de obsessor, porque ele não está... o que une eles não é a posse, não é uma ligação de um afeto de posse. É, como ele bota aqui, há entre eles um amor espiritual. Se lembra que nós falamos na questão do casamento? Há um amor espiritual que conservam acima de todas as expressões físicas. Por isso que ele pode ficar permanecendo lá. Do contrário, ele até poderia ficar como obsessor, né? Mas ele ali está porque as autoridades permitiram, porque é uma circunstância invulgar, que o trabalho deles está para além do casamento, para essas coisas materiais. Não Eles eram têm uma sentimentos ligação inferiores. espiritual. Oi? Não eram sentimentos inferiores que ligavam ele Não. ali, né? Não, nenhum. Poderíamos chamar isso aqui de um casamento que... Tem um nome, meu Deus. Hoje eu estou com a memória, é uma beleza. Sublimado. Vamos dizer assim, mas não é esse o termo que eu queria. Mas vai vir, mais para frente vai vir. Então, é só para a gente salientar isso, porque foi permitido que ele permanecesse. Porque ele está lá, ó, como esposo amigo, pai devotado, sentinela vigilante e trabalhador fiel. E observando talvez a nossa maior surpresa, Aniceto acrescentou: sim, amigos, o acaso não define responsabilidade nem tende a construção séria. A edificação espiritual pede esforço e dedicação. Assim como os navios do mundo necessitam de âncoras firmes para atenderem eficientemente a sua tarefa nos portos. Também nós precisamos de irmãos corajosos e abnegados, que façam o papel de âncoras entre as criaturas encarnadas, a fim de que, por elas,
possam os grandes benfeitores da espiritualidade superior se fazerem sentir entre os homens ainda animalizados, ignorantes e infelizes. Não vamos continuar por conta porque a gente vai ver que esse lar é mesmo um lar evangelizado. Eu gosto muito desse capítulo do livro Os Mensageiros. Eu já li há muitos anos, eu não esqueci esqueci mais ou menos, que eu achei que fossem só 3 filhos, mas são mais. Porque o mais interessante vai ser o caso do filhinho mais novo, que André vai relatar. Meu Deus do céu. Oi, Eliane, não ouvi. Alguém quer falar? Não, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Quem gostaria de fazer a prece, se ninguém quiser falar mais nada? Eu estou querendo falar, estou com o microfone fechado. Recomendando, né, que o culto no lar, o evangelho no lar, é muito gratificante para que todos procuram, né, sempre fazer, tirar um tempinho para fazer, né, o culto no lar, o evangelho no lar, para fortalecer não só a nossa casa, mas também a todos, né, os outros vizinhos que também, como nós somos necessitados, também receber essa grande bênção que vem lá do céu. Né? O culto do lar está sendo esquecido. Isso, e como está falando... Nos lares dos espíritas. Isso, e nós precisamos... Ele está sendo, além de esquecido, não está sendo estimulado. Isso, as pessoas não entendem. A Joana fala que quando a gente faz o culto do lar, se a gente mora num prédio, o prédio todo se ilumina. Isso não significa que eu tenho que ficar no meu culto falando. Envolve o apartamento 303, o apartamento 200... Nada disso, nem citando nomes. Sim. O culto do lar é para que a gente medite o evangelho dentro da nossa residência. Sim. E a gente tem tempo para tanta bobagem e não tem para o culto do lar. Eu hoje faço o meu culto do lar junto com um grupo de Porto Seguro, dos companheiros que eu frequentava essa casa, e eles abriram uma outra casa, eu fui... Uma colega que ainda ficou em Porto Seguro me chamou. E tem sido muito bom, porque é no horário que eu já fazia o meu, e eu fazia sozinho. Então, Deus deu um jeito de eu agora fazer o culto lá em grupo. Isso é muito bom, né? Muito, tem sido muito bom. É maravilhoso. E nós não devemos deixar de fazer, né? Buscar cada um fazer, porque nós precisamos, nesse momento que estão passando, né? O planeta nessa nova mudança, nessa guerra que está acontecendo lá na Rússia. Então, nós precisamos movimentar a bem-aventurança de Deus, de Jesus, nesse planeta Terra. Viu? Fora que, às vezes, a guerra está dentro da nossa casa também. Sim, dentro de nós mesmos, né? Sim, dentro de nós mesmos. Muito bem, Irene. É porque, de verdade, a gente não tem noção do quanto uma prece, né, um culto no lar pode alcançar, né? Sim. E os espíritos, por exemplo, aqueles lares... Eu estava até ouvindo hoje uma live do Geraldinho, ele falando de um caso de uma senhora, ela morava em Petrópolis, depois veio morar, não sei se em Botafogo, no Flamengo, e ela morava, né? Não sei se está encarnada ainda, sozinha. E ela começou a fazer o culto nesse prédio e começou a convidar os vizinhos. Aí outro. Tinham 40 pessoas no culto dela. E muitos centros espíritas começaram assim, através do culto do lar. Em Porto Seguro eu trabalhei, lá tinha um trabalho que nós implantávamos o culto do lar na casa das pessoas. Havia uma agenda, então nós participávamos no primeiro culto, não tomávamos café, não lanchávamos, nada disso. A gente ia, abria o culto naquele lá, inaugurava e vínhamos embora. Não tinha conversa, não era uma visita cordial, era uma visita para a implantação do culto. E vários cultos foram implantados. O trabalho é muito bom, né? Não sei se continua o trabalho lá, mas era assim que funcionava. Foi muito bom, aprendi muito. Apresentando, né, como eu fui católica, né, agora que eu cheguei na doutrina espírita, quando eu era criança, lá na rua, no interior, nós fazíamos a ladainha na casa dos vizinhos, né, e cada dia na casa de um, né, para levar. Então, eu aprendi muito com
É como o culto no lar hoje. Eu mesmo que eu estou sozinho, corpo presente, eu não deixo de fazer. Eu estou sempre fazendo porque é muito gratificante estar em contato com o Evangelho, com a palavra do Cristo, para fortalecer dentro de mim mesmo e buscar essa força para continuar vivendo aí, porque nós estamos em turbulência todo o tempo, né? É verdade. Alguém mais gostaria de falar? Então, quem gostaria de fazer a prece? Até as lives também, né, Rita? Que com Muito. a pandemia, né? As pessoas passaram a fazer mais live e a live faz você estudar mais, né? Ou Muita mesmo que coisa. você não, né? Então eu acho que isso também ajudou bastante, né? Você não Ajudou muito. estuda só no centro espírita, você Porque algumas, por exemplo, tem casa espírita que vai ficar híbrida. Aham. Vai ficar ao vivo, né? Presencial, e para aquelas pessoas que não podem mais sair de casa, isso é um avanço, né? Ficar em casa e ouvirem as doutrinárias também. Eu praticamente hoje não vejo mais televisão. Quando eu estou em casa, eu já chego em casa já botando em live. Então, estou vendo muita tempo live. todo, né? Porque acrescenta mais, né? Importante, a gente vai estudando, vai aprendendo. Então, tem muitos grupos que se reúnem assim agora, muitas casas espíritas. E para nós Importante. também, desculpa, Rita, e para nós é bom a ouvir a live e estudar, ler sempre o Evangelho, sempre essa parte, porque nós temos companhia fora do corpo físico e eles precisam também se instruir, como nós estamos buscando essa instrução, né? Claro, né, gente, que a gente não vai deixar de ter o contato, que isso também é importante, né? Isso Nós claro. somos animais gregários, precisamos do Isso. outro, do calor, do Sim, abraço, isso é sim, muito importante. com Mas dá certeza. para fazer dos dois jeitos, né? Sim, Eu participo também de uma casa espírita que eu não poderia estar presente fisicamente, e eu estou lá no estudo. É bom. Então, é importante, sempre bom. Verdade. Então, quem gostaria de fazer oração? Posso fazer, Rita. Se ninguém quiser fazer, eu faço. Então faz. Está cheia de bônus horas, Lúcia. Eu vou fazer, né? Isso aí, Tá trabalhando. certo, né? Vamos aprendendo, né? Cada prece que eu faço, eu estou aprendendo um pouquinho. Senhor Jesus, nosso mestre, agradecemos, Senhor, por esse estudo que tanto nos esclarece, Senhor. Pedimos por todos nós aqui presentes, cada lar representado, que possamos, Senhor, meditar por tudo que foi lido, com tudo que foi dito, Senhor, que possamos guardar em nossos corações e pôr em prática em nós mesmos. Nós só temos que agradecer por tudo isso e pedimos permissão para encerrar o estudo dos livros mensageiros na noite de hoje. Muito obrigada, Jesus. Graças a Deus. Obrigada. Boa noite a todos, boa semana. Até Boa a próxima noite, sexta. igualmente a Deus abençoe a todos. todos. Boa noite.